Nossa cultura, ou o que restou dela. Theodore Dalrymple. Dalrymple é um pseudônimo para Anthony Daniels, médico psiquiatra britânico, escritor e palestrante. Também autor de dezenas de obras, todas tratando com profundidade os temas basilares da vida humana, suas aflições, anseios, cultura e os jogos de manipulação a que são sujeitos, seja pelas classes políticas, pelos grupos ideológicos ou, como ele diz em outra sua obra, pelo círculo vicioso da sua própria miséria moral. A temática deste livro bem se pode definir como um olhar analítico e crítico com base numa visão conservadora da vida humana em confronto com sua submissão forçada ou voluntária, as prisões mentais e a engenharia social das teses progressistas e de toda a alienação cultural coletiva que escraviza a atual sociedade. Dalrymple é defensor dos valores culturais e morais, hoje tão combatidos pelo esquerdismo e globalismo em toda parte. Ele defende o valor da fé das tradições e, embora ele mesmo não sendo religioso, reconhece a relevância e o peso que a crença e hábitos religiosos têm no tocante à manutenção do tecido social que abrange e sustém toda a vida humana quanto sociedade. Quando tudo parece ruir, vai dizer ele, estes valores podem preservar e fazer ressurgir toda uma civilização. A civilização vem sendo atacada por todos os lados, por gente que deseja destruir em vez de criar. Pessoas que abominam tudo que há de belo no mundo. Mas se desistirmos daquilo que há de justo, belo, agradável, moral e de bom gosto, tudo o que restará será o caos. O autor se refere então a esse intento de uma classe ou tipo de pessoas como um niilismo estético da destruição. Um pensamento pós-moderno que incentiva e age para violar tudo que é bom ou que tem valor moral ou religioso. Para estes modernistas, o homem moderno é aquele que rejeita todas as convenções sociais, que dá vazão e alimenta sem restrição seus apetites carnais e físicos, que não tem controle sobre suas vontades, principalmente no que diz respeito à moral. É aquele que cospe em tudo que existe de valor. Este homem é o homem massa de Gazet. Seu sentimento ideológico levou à total estupidez. Interessante também o autor dizer que os intelectuais modernos, com seu desdém peculiar contra tudo que é regras sociais tradicionais, contribuíram e ainda contribuem para a quebra da virtude dos padrões morais que há muito regem a sociedade. E, de acordo com Dalrymple, isto é um vício ético na qual estão presos os pensadores modernos. E vai ressaltar que essa hostilidade deles a tudo aquilo que, ao longo dos anos, tem se mostrado bom, seguro e de boa prática, como a fé, a religião, a literatura, a música clássica, os costumes e tradições locais e regionais e o próprio valor da família afetam por conseguinte toda a sociedade. O resultado, vai dizer Dalrymple, é uma imundície moral, espiritual e emocional, engendrado prazeres passageiros e sofrimentos prolongados dentro das pessoas. Dalrymple também destaca que a crítica social desses filósofos modernistas, pseudo-intelectuais e classe jornalística e acadêmica atuais, deriva de uma condição interna neles próprios, egoísta, irrealista e esvaziada de qualquer valor moral. Daí tudo o que produzem em termos de ideias e ideais servem apenas para transformar situações que já eram ruins em coisas muito piores. E chama ainda todos esses diretores de cinema, artistas, cantores populares, jornalistas e filósofos modernos de legisladores invisíveis do mundo. E recomenda ficarmos atentos àquilo que eles dizem e evitar seguir seus conselhos e exemplos. E ao falar sobre a frivolidade do mal, ou seja, sobre a baixeza ou vulgaridade das coisas ruins que se cometem uns contra os outros, Dalrymple vai refletir sobre as seguintes questões. Por que as pessoas cometem atos ruins? Quais as condições que permitem que o mal floresça? Como o mal das pessoas pode ser prevenido ou suprimido? E segundo o testemunho do próprio Dalrymple, essas questões revolvem em sua mente sem parar. E em busca de respostas, ele viajou pelo mundo em lugares onde atrocidades foram cometidas ou até estavam em pleno acontecimento. Na América Central, por exemplo, ele testemunhou uma guerra civil onde grupos guerrilheiros tentavam impor um regime totalitário sobre os demais cidadãos. Na Guiné Equatorial, o ditador da época que havia substituído o anterior, igualmente terrível, assassinara ou exilara um terço da população na época, chegando a executar qualquer pessoa que usasse óculos, porque que fossem intelectuais anti-governo. Na Libéria, vai dizer Dalrymple,
mais de 600 pessoas tinham sido assassinadas dentro de uma igreja onde buscaram refúgio contra seu próprio presidente. Depois também foi capturado por rivais e brutalmente torturado e morto. E ao descrever sua própria experiência de 14 anos trabalhando no sistema prisional, lidando com os piores tipos de indivíduos, Dalrymple conclui que, numa atual sociedade tomada pelo mal e em muitas circunstâncias pelo prazer de praticar o mal, fazer o bem, agir como correto, seguir a moral e bons costumes é de fato um ato de profundo esforço e de heroísmo. E vai concluir então dizendo que, na sociedade atual, o mal é livremente escolhido. E outra coisa chama a atenção do autor, e dá uma conotação ainda mais grave ao que ele retrata nessa questão do mal no ser humano. Ele afirma que, em boa dose, as ideias e pressupostos defendidos pelos intelectuais e homens pensantes de nossa época têm reforçado essa sistemática do mal, por assim dizer, e ajudado a derrubar toda barreira moral ética que ainda concorre para frear ou dirimir essa vontade ou prática do mal na sociedade. Quando propõe que o homem precisa se libertar das correntes da convenção social e do autocontrole, vai dizer Dalrymple, promove-se nas pessoas comportamentos livres de constrangimentos, práticas e ações desimpedidas de freio e censura moral. É a crença de que o ser humano é excepcionalmente bom por natureza. Basta tirar dele as rédeas doutrinárias da religião, das obrigações familiares e das leis, que naturalmente ele se dirige e se inclina para o que é bom, justo e melhor para si e para seu entorno. E nessa esteira de reflexões, o autor chega a um ponto de análise que, a seu ver, tem contribuído massivamente para esse estado de ser que tem provocado nos indivíduos humanos uma aceitação do mal como parte de si ou como parte de suas vidas, de seu estado mental. Para Dalrymple, a vida moderna tem gerado nas pessoas uma insensibilidade para serem felizes ou para lidarem com a vida normal. As pessoas se deprimem por causa de tudo e não aceitam em suas vidas a mera sombra de qualquer insatisfação, o que causa nelas uma infelicidade crônica e incapacidade de sentir bem-estar com o que quer que seja. Daí passam pela vida colecionando casos amorosos, empregos insatisfatórios, necessidades financeiras e emocionais nunca preenchidas. Tudo porque estão sob uma infelicidade patológica e na dependência de algum meio externo, comprimidos, calmantes, Rivotril, ou um psicólogo qualquer que venha lhes tirar desse estado depressivo como um passe de mágica. A saúde mental das pessoas nunca esteve tão baixa como nessa geração. Até mesmo durante o pós-Segunda Guerra, onde milhares haviam sido mortos e outros milhares perdido tudo, família, casa, empregos. Mas ainda assim, a sociedade humana não era tão infeliz quanto agora. Segundo o autor, isso tem a ver não com o que acontece às pessoas necessariamente, mas no modo como elas encaram a vida. O fato de acharem que suas vidas devem ser um mar constante de alegria e divertimento, onde o êxtase, o prazer, o contentamento ou qualquer outra sensação de bem-estar deve fluir delas o tempo todo. Estão completamente desconectadas da vida real. Acham e esperam que a vida seja um orgasmo múltiplo e ininterrupto. E daí, ao se deparar com qualquer leve contrariedade ou fadiga ou indisposição, agem como se o próprio céu tivesse caído sobre suas cabeças. Autores como Viktor Frankl e Lúcia Canova tratam disso em suas obras, que acho de fundamental para entender esse fenômeno pós-moderno. São as obras Em Busca de Sentido e A Depressão é uma Doença Real, respectivamente, a qual recomendo. E Dalrymple aponta que, antes de ser uma condição de saúde mental, a recusa de sentir emoções desconfortáveis e de aprender a lidar com elas é uma condição de saúde moral. Da falta dela, na verdade. A falta de compreensão na pessoa de que ela própria pode estar causando o seu mal, pode obstruí-la de encontrar o caminho de resolvê-la, vai dizer o autor. Dalrymple vai então ilustrar sua fala com um relato que acompanhou durante seu trabalho como psiquiatra. E ele conta que uma certa paciente sua tivera 3 filhos, com 3 homens diferentes. O pai de seu primeiro filho era violento e separaram-se. O segundo morreu enquanto dirigia um carro roubado. O terceiro também era agressivo e, depois de muitas brigas, a jogou no olho da rua grávida e sem qualquer meio de sobreviver.
Depois de idas e voltas, ela acabou no hospital buscando um tratamento qualquer para o que ela dizia ser depressão, uma tristeza profunda, uma falta de sentido que ela não sabia explicar de onde vinha. Para Dalrymple, a doença mais grave dessa mulher não era a depressão ou a angústia, mas a incapacidade de fazer escolhas saudáveis e equilibradas para sua própria vida. Na visão do autor, como médico, a falta de sobriedade nas escolhas que as pessoas fazem são o principal elemento para a perda de sentido e foco na vida. A depressão, a infelicidade, a perda de sentido ou razão de viver, nestes casos, não pode ser curado com antidepressivos ou tratamento medicamentoso, pois se trata de consequências naturais de escolhas ruins que a própria pessoa fez para si. No caso dessa sua paciente, um alcoólatra violento, um ex-presidiário viciado em drogas e um ladrão fugitivo e também violento. Segundo Dalrymple, em todos os casos, ela sabia o passado desses sujeitos antes de se envolver com eles. Ou seja, ela estava presa a um tipo de atração pelo mal, que a fazia cometer uma sucessão de escolhas ruins. E esse era seu principal problema. E não exatamente a depressão. A depressão, neste caso, não era a causa de seus problemas, mas o resultado da forma como ela escolheu viver. Escolhas ruins, resultados ruins. É como o adágio bíblico, a árvore ruim só gera frutos podres. Ao escolher se envolver com homens dos quais nada de bom poderia se esperar deles, vai dizer Dalrymple, ela estava se submetendo a um futuro depressivo e infeliz, inevitavelmente. E outra assertiva do autor sobre este fato é que essas pessoas sabem que os parceiros ou parceiras que escolhem exibem em seu comportamento um padrão estético, como certos tipos e quantidades de tatuagens, certos números e locais de piercing, certos locais que frequentam, que estes não podem lhe oferecer nada além de sofrimento e miséria moral e material. Mas apesar de identificarem tudo isso, insistem no erro e nas más escolhas. Elas são, portanto, responsáveis pela própria destruição nas mãos desses seres malignos. E para quem deseja se aprofundar nos tipos e perfis de pessoas que ressoam com problemas ambulantes, que são do tipo borderline, histriônicos, e com outros padrões destrutivos, quem almeja identificá-los e, com isso, fugir da aparência do mal, eu sugiro a leitura da obra Vampiros Emocionais, de Albert Besten. Ao recusar considerar os sinais que a vida ou a experiência lhe dá, a pessoa torna-se cúmplice do mal que lhe ocorre. É uma cegueira e ignorância voluntária que a pessoa impõe sobre si para não ter de abrir mão do prazer ou desejo momentâneo. No entanto, ela está forjando a miséria e sofrimento para si mesma e para seus filhos e para todos ao seu redor. É o que vai dizer o autor. E mais ainda, ele também vai endossar que a conduta de buscar o prazer imediato à custa do sofrimento futuro desencadeia invariavelmente uma série de sentimentos negativos interiores, que a pessoa confundirá depois com depressão ou algo similar, mas que a descrição correta também pode ser fraqueza e debilidade moral. E no dizer de Dalrymple, ele se sente chocado com essa autonegligência, crueldade e sadismo voluntário nas quais as pessoas vivem. Ele vai dizer que, depois de 14 anos de trabalho nesse campo, se encontra mais horrorizado do que no dia em que começou. E ele vai indagar, em tom retórico, que de onde vem esse mal? De onde surge? Como se apossa do sujeito? E na ausência de respostas concretas, ele vai apenas intuir que existe algum defeito no coração dos seres humanos. O legado, talvez, vai dizer ele, do pecado original descrito na Bíblia. E dado a todo esse questionamento levantado pelo autor, eu acho viável recomendar aqui algumas leituras que talvez aproximem o leitor de algumas respostas possíveis. Embora o próprio Theodore Dalrymple nada sugira nesse sentido, as indicações são, portanto, por minha conta e risco. Eu indico as obras As Eras Mais Primitivas da Terra, tomo 1 e 2, de H. Pember, Lúcifer Destronado, de William Sharon Schloblin, e Porcos da Sala, de Ida Mai e Frank Raymond. Ao estender o assunto, porém, mas mantendo-se no eixo psicológico, o autor vai discorrer que a marcha cultural, intelectual e o pensamento político modernos da sociedade como um todo tem sido um grande impulsionador dos maus comportamentos e das ideias que embasam as escolhas pessoais desastrosas. O autor cita duas delas, a esquerda e o pensamento libertário, ou anarcocapitalista, a grosso modo. Sobre um, ele vai dizer que propõe o ser humano dotado de direitos, mas sem deveres. E ao outro,
propõe o ser humano dotado de liberdade individual irrestrita, pautado apenas nas suas decisões individuais para toda e qualquer questão social, moral ou de qualquer cunho que for. Mas tanto por uma ou outra via, vai concluir o autor, só se consegue chegar a humanos depressivos e infelizes. E no capítulo seguinte, Theodore Dalrymple reforça a mensagem também exposta na extraordinária obra de Mário Vargas Llosa, A Civilização do Espetáculo, de que a sociedade pós-moderna atual está cada vez mais sensível e delicada, e isso se dá sobretudo devido à ação ou efeito que a cultura moderna provoca sobre esta geração de jovens em todo lugar. Entre vários outros, a falta de sentido na vida é apontado pelo autor como a pedra filosofal de todas essas mudanças no tipo e forma de cultura que se está a produzir na presente geração. De acordo com Dalrymple, nada nessa geração de jovens e adolescentes parece saciar sua sede pelo novo, por mais novidade e avanços tecnológicos, ou divertimentos gratuitos, ou que seus pais paguem para eles. Nada parece o suficiente para dar um propósito às suas vidas tão desmotivadas e sem sentidos. É o que vai concluir o autor sobre isso. A coragem, a destreza, a força interior e a capacidade de fazer sacrifícios pessoais por um senso de dever e propósito era o que motivava as gerações anteriores. E embora não tivessem os recursos nem as vantagens e comodidades que as gerações atuais têm, eram muito mais felizes e realizados. O que indica claramente que quanto mais conforto e facilidade as pessoas têm, menos elas ficam satisfeitas e mais vazias de motivação e sentidos elas ficam. É uma questão de mentalidade, vai dizer o autor. E como exemplo do alto grau de propósito e motivação desses jovens de outras gerações, já passadas, Dalrymple cita o caso em que, durante a guerra, um jovem fotógrafo que cobria o campo de batalha como correspondente, mandou que o prendessem às asas de um avião numa zona de combate, a fim de que fizesse fotos em primeira mão das batalhas travadas pelos pilotos, querendo o fotógrafo mostrar com propriedade a força, coragem e destreza dos soldados, todos jovens ao enfrentar o perigo, todos os dias em nome da pátria, da família e dos valores que eles acreditavam. Quem de nós pode esperar uma fração de coragem e determinação da juventude atual? Baseado no que vejo, afirmo que grande parte dos jovens que conheço aos 20 anos de idade tomam leite com Toddy e não tem coragem ou disposição de sequer lavar as louças do almoço ou recolher as fezes do cachorro no quintal. São fracos, indecisos, inseguros e profundamente egoístas. O próprio Anthony Daniels, o autor deste livro, teve sua cota de coragem e sacrifício pela causa de documentar atrocidades de regimes comunistas em vários lugares do mundo. Ele próprio, nascido de uma família inglesa de classe média alta, tinha tudo para viver acomodado e psicologicamente frágil, mas porém achou dentro de si a força interior de renunciar à fraqueza mental e viver de acordo com os princípios mais elevados. Foi perseguido pela polícia secreta sul-africana. Foi preso nos territórios balcãs por documentar clandestinamente atividades comunistas irregulares contra cidadãos. Foi deportado de Honduras para Nicarágua. Foi caçado por guerrilheiros salvadorenhos por ajudar pessoas a fugir do regime totalitário de lá. Foi clandestino no Timor-Leste para cobrir atrocidades contra cidadãos. Dalrymple então descreve um sentimento que eu, particularmente, compreendo e compartilho com ele. A sensação incômoda de não se sentir encaixado nesse mundo. E por mais que tente ver com normalidade todas as coisas, ao ver as multidões nas ruas, praças, parques, ou tomando suas cervejas ao som de um pagode ou de um jogo de futebol na TV, no barzinho, por mais que se finja indiferente a tudo isso, ele sente, assim como eu, que não faz parte dessa massa de pessoas alienadas e em estado zumbi. Dalrymple usa as seguintes palavras para expressar esse estado de espírito. Quando retorno destes lugares, onde as pessoas tiveram sido arrasadas, assassinadas e desoladas de suas casas e empregos, sinto-me completamente um estranho perante meus conterrâneos e amigos, ao vê-los se queixarem com indignação egoísta do táxi que está atrasado, da garoa de chuva que estragou seu final de semana na praia ou da ração do cachorro que aumentou 50 centavos no preço. Ao ver as pessoas se sentirem ansiosas, infelizes ou depressivas por causa de tão poucas bobagens, vai então desabafar o autor. Sinto-me arredio em relação a elas, e tudo que penso é em me afastar dessa imensa falta de propósito e sentido na vida das pessoas. Entediados e insatisfeitos é o que resume essa geração. E Theodore Dalrymple vai ainda mais além.
numa tomada de Red Pill, aponta o que pode perfeitamente ser descrito como comportamento padrão das modernetes desta geração. Muitos nesses tempos atuais, vai dizer ele, dotados de emoções grosseiras sem qualquer apreço pela cultura intelectual mais refinada, escolhem em vez disso a senda da complicação. Em vez de vidas pacatas e equilibradas, escolhem aventuras amorosas que as arrastam ao drama, à adrenalina, à noite sem sono e a perdas financeiras e emocionais. Inclinados e viciados em desastres, voam em torno dos problemas como mariposas em volta da chama, até que se queimam e morrem. Se comportam de maneira que previsivelmente as levarão ao fundo do poço. O autor então arremata dizendo que na prática essas pessoas, e eu diria sem medo de errar na maior parte das vezes mulheres, rompem casamentos após decidirem viver aventuras sexuais e amorosas, fazem gastos exorbitantes com o dinheiro, em suma, se sujeitam a todo tipo de desordem e passam a viver toda sorte de transtornos e dificuldades que não tinham qualquer necessidade de passar. Para Dalrymple, tudo isso é sintoma de uma doença psíquica, a incapacidade de sentir interesse por coisas sólidas e estáveis. É um padrão de autodestruição que muitos seguem parecendo não querer evitar a própria miséria. São emoções desonestas, mas mesmo assim, são as emoções que as pessoas escolhem para si. Vai exclamar Dalrymple como se suspirasse em lamento por isso. Para aqueles que acaso estejam a se perguntar de qual doença Dalrymple se refere no catálogo de patologias psicológicas, o tipo de doença é mais grave e mais rudimentar que isso. É a doença da fraqueza da vontade, da imaturidade, da infantilidade emocional. E para quem desejar aprofundar-se sobre isso, sobre essa parte do psiquismo humano, denominado fraqueza da vontade e suas consequências, eu recomendo a brilhante obra de Gil Payot, A Educação da Vontade. E como não podia deixar de ser, Dalrymple faz uma reflexão também pertinente de que o assassinato, a violência e a miséria são em grande medida resultados de paixões descontroladas, tendo por paixão aqui se referido à tensão emotiva qual as pessoas se deixam tomar em momentos de declínio da razão e do bom senso. Não se refere, portanto, ao estado de enamoramento de uma pessoa pela outra. E o veneno que tem corrido nas veias da sociedade e a matado aos poucos, ou seja, levado a todos os tipos de males como violência e descontrole, são a fraqueza e covardia moral. Fraqueza por não esforçar-se em controlar os impulsos que lhe vêm, e covardia por sucumbir a tais e ainda buscar justificativa para eles, ao invés de admiti-los que são o que são, vícios e escravidão. Mas, ao falar do aspecto da cultura, mais especificamente, o autor vai dizer que uma cultura grosseira gera um povo vulgar. E diz ainda que o ruim expulsa o bom, a menos que o bom seja defendido. E Dalrymple passa então a denunciar o que ele chama de processo de vulgarização, a que seus pais e diversos outros estavam a sofrer. Uma vulgaridade de apetites e desavergonhada ânsia por satisfazê-las. Vai dizer ele de forma indignada, eu posso imaginar. E ele então vai relacionar alguns deles. O alcoolismo, visto como hábito social normal, mas que tem se tornado um vício coletivo de qual as pessoas não conseguem mais sair. A violência nos assaltos e crimes. Hoje, por exemplo, o criminoso não apenas rouba o bem do próximo, mas sente prazer em espancá-lo ou assassiná-lo durante o roubo. A frieza entre os casais é outra coisa que ele aponta. Para Dalrymple, esse também é um sintoma do processo de decadência de uma sociedade. Mesmo os casais já não demonstram cumplicidade e companheirismo como antes. A pessoa faz sexo com outra hoje, troca carinhos e troca promessas de amor. E no dia seguinte se descobre que algum deles mantinha um caso extraconjugal, às vezes até por anos. Tudo é vazio de significado. Não se honra as próprias palavras. Não se tem lealdade nem entre aqueles que dizem se amar. O autor não deixa de observar que a mídia, no geral, está alinhada a toda essa sujeira que é despejada sobre a sociedade. Seu papel é lapidar as resistências e os apelos à virtude ou ao mero bom senso. E conquanto estabelecer uma casta de gente desprovida de valores de inteligência e de senso crítico. E a obra Newsonomics, de Ken Doctor, tem interessantes insights sobre essa questão, por isso vale a pena conhecer. Ele relata também, o autor Dalrymple, que o convite que recebeu de um jornal para que assistisse a um espetáculo cultural em exibição na cidade e
escrevesse então um artigo sobre aquela peça. Ele vai dizer que tratava-se, na verdade, de um show bizarro, satânico e de teor grotesco. A atração principal era o fato de o grupo urinar e vomitar sobre o público. E a cena mais leve nessa peça era despejar sobre as pessoas inúmeros palavrões, inclusive chamá-las de filhas da puta, com o agravante de o espetáculo ser aberto para crianças a partir de 6 anos. Em artigo na página de cultura do jornal Observer, um outro exemplo, um dos mais prestigiados da Grã-Bretanha, ele exaltava o trabalho do escritor Glenn Duncan. E o próprio jornal intitulou a entrevista de Escuras e Satânicas Emoções. E a entrevistadora deu depoimento que havia se sentido agradavelmente chocada com tudo aquilo que Duncan expôs em sua obra. E o amigo leitor deseja saber do que Duncan tratava em sua obra? Pois bem, ele, em suas próprias palavras, penetrava na obscura floresta da violência sexual e da crueldade. Um misto de sadomasoquismo e quebra de tabus sexuais. Eu diria um ensaio para o que veio anos depois se tornar o best-seller 50 Tons de Cinza, só que numa versão mais hardcore. A reportagem sobre a obra de Duncan dizia em tom provocativo, buscando vender a ideia para seu público. Trata-se, dizia a crítica literária em tom aprovador, de um potencial best-seller, não recomendado para os de coração fraco. Mas Dalrymple ressalta que são aberrações como esta que são plantadas no seio cultural da sociedade e aplaudidas como se tratasse de algo sério e intelectivo, uma referência para nossos tempos, e o autor de tal proeza merecesse então o status de pensador sério e pronto para debater os assuntos mais relevantes de nossa época, no quesito política, cultura ou economia. E citando Adam Smith, Dalrymple declara que o trabalho de destruição da cultura é o trabalho de destruição de uma nação. E a observação do autor é que, ao quebrar um tabu na sociedade, essa sociedade logo acostuma-se àquela nova situação moral, e da próxima vez que quiser chocá-la, terá de provocar a quebra de um tabu ainda maior. E assim aquela sociedade vai baixando seus padrões, indo para cada vez mais profundo na merda e na lama, sem notar que está afogada no caos e no descontrole, até que no ímpeto de autopreservação, ela observe ao seu redor e veja o quão imoral, lasciva e doente ela está. Mas nesse ponto, dificilmente ela consegue emergir de volta para a superfície, pois as forças que a empurraram para baixo, neste ponto já terá se tornado maior do que sua força para subir. Só restando a ela então esperar a bomba explodir de vez, para depois ver o que pode ser reconstruído com aquilo que sobrou. E Dalrymple outra vez, meio que em tom sarcástico, mas também de revolta e indignação, vai dizer: o esforço artístico atual consiste em uma mentalidade da safadeza literal. O autor, mais adiante, vai também destacar a decadência intelectual crescente como um também fruto ruim da degradação da cultura. Pega-se, vai dizer ele, um artigo de filosofia de política e um que trate sobre a história. E a essência da mensagem será a mesma, embora deveriam discorrer sobre óticas completamente distintas, já que se trata de matérias diferentes entre si. O tema que cada uma vai ressaltar, vai continuar ele a dizer, será em torno de vitimismo, ideologia de gênero, ações afirmativas, o legado patriarcal ou quaisquer desses assuntos modernos que não saem da pauta popular. Ou seja, o que Dalrymple quer dizer é que não importa qual seja o assunto nem qual seja a especialidade e o especialista que esteja a tratar aquele tema, os jargões, o raciocínio e o substrato por trás daquela análise será sempre voltado para uma abordagem progressista ou abertamente comunista. O filósofo, político e historiador, em vez de suas respectivas ciências, produz hoje apenas ideologias embaladas pelos termos técnicos característicos de seu campo ou especialidade, contudo, ainda assim identificados com o espectro socialista a qual eles têm apreço. Dalrymple destaca que, quando as classes sociais que deveriam produzir alta cultura, que são aqueles que detêm o acesso aos meios de difusão em massa, como rádio, TV, jornais, artigos literários e internet, quando eles param de gerar boa informação, belos quadros e pinturas, artigos relevantes, livros edificantes, o desastre social se torna questão de tempo, pois significa que aquela sociedade se encontra desprovida de postura moral. E no capítulo chamado Como Amar a Humanidade, ou Como Não Amar, o autor começa dizendo que o bem-estar da humanidade é uma das repetidas alegações de todos os intelectuais da modernidade. Mas a tese do autor, porém, é que os sentimentos filantrópicos podem assumir uma infinidade de formatos.
E mesmo os que ao longo da história agiram com violência e morte aos seus compatriotas, eles também disseram agir em nome do bem-estar maior da humanidade. E segundo Dalrymple, essa distorção da realidade, de abraçar e perpetuar o mal, crendo agir em nome de um bem coletivo maior, encontra sua fonte de abastecimento em teses e teorias como a de Karl Marx, que viu os seres humanos não como indivíduos dotados de consciência, virtudes e fraquezas morais, mas como meros flocos de neve numa avalanche de ocorrências de forças gerais, quais eles não tinham controle. Ou seja, eles estavam condicionados pelas circunstâncias. E de acordo com o autor, ao tirar das pessoas sua condição inata de homem e mulher e trocá-la pela nomenclatura de povo, grupo ou população, tira-se deles sua humanidade e os reveste de uma coletividade insensível e despersonalizada, e portanto descaracterizada, podendo agir sobre ela qual um tubarão age contra um cardume de peixes, tragando-os, mas ainda assim parecendo não ter agido contra o grupo, pois assim que atacados alguns deles, em seguida são novamente agrupados, sob a mesma máscara de grupo ou coletividade. Segundo essa perspectiva, ao alegar compaixão pelos desafortunados e oprimidos, tão fácil se confunde o sofrimento de indivíduos concretos com algo abstrato e geral como as massas. A sequência dessa abstração é tratar essa massa despersonalizada como o peixe maior trata um cardume de peixes menor, atacando-os, devorando-os, mas tudo em nome da cadeia alimentar, apenas para não desequilibrar o ecossistema marítimo. Caso o cardume cresça demais, isto é, no fim o ataque do tubarão é para o bem maior do sistema. É para o bem da coletividade dos peixes e da fauna marítima em geral, pois, caso cresçam em demasia, haveria escassez de alimentos no mar. Mas em defesa da humanidade que tanto apregou os pensadores e filósofos modernos, a verdadeira face da humanidade está nos indivíduos, em separado. Por aquilo que são, fazem e escolhem ser. O autor então vai dizer que as pessoas devem ser vistas como indivíduos, com suas próprias características pessoais, em vez de como grupo ou classe, oprimidas ou agindo intuitivamente como se pré-determinados, qual vagões numa ferrovia. E ele vai concluir dizendo que a melhor e talvez única demonstração acertada de amor e compaixão à humanidade é tratar cada ser humano como um humano completo, dotados de livre-arbítrio e de escolha moral. Qualquer forma coletiva de ver e tratar as pessoas é desonesta e incapaz, portanto, de sentimentos verdadeiros. E uma alarmante, porém verdadeira observação do autor é que o pós-modernismo causou um perigoso fenômeno social. O de que nossa época não é muito propícia a homens com bom caráter. Logo, tê-lo exige do indivíduo grande coragem e heroísmo. O caráter em nossa época demanda uma grande dose de liberdade e força interior, pois o espírito que rege esses tempos pós-modernos requer de cada cidadão a renúncia de sua vontade própria, a fim de que ele se submerja na vontade e anseios da massa socializada, modelada pelas opiniões politicamente corretas da coletividade. E nesse ambiente conquistar a liberdade de viver de acordo com seus valores, aqueles apreendidos pelos pais, avós e pelas tradições religiosas da comunidade local, é ser portador de uma enorme vocação pessoal para combater o mal e conquistar a liberdade como ela realmente significa. No mundo de hoje, vai dizer Dalrymple, participar de uma cosmovisão coletiva ou pensamento de massa é quase uma obrigação. Algo exigido de todos que queiram ter o direito de viver e se expressar neste mundo. Mas para aqueles que ainda fraquejam e titubeiam diante de qual caminho seguir, vale considerar as palavras de Dalrymple ao dizer que as ideias abstratas de coletividade não podem guiar um homem pelos dilemas da vida. Ele só o faz ao escolher por si seu caminho e seus próprios ideais. E o reflexo disso na sociedade ou na cultura como um todo está expresso nas seguintes palavras de Dalrymple. A superficialidade emocional provoca a vulgaridade de nossa cultura. E ambas coisas, a vulgaridade e a superficialidade, emergem da estupidez e da escolha voluntária de praticar, aceitar ou tolerar o mal, seja em si ou seja nos outros. E Dalrymple, para além dessas considerações, observa que a civilização mundial, à medida que vai se aproximando de ideologias totalitárias coletivistas, e o autor cita especificamente o comunismo e o nazismo, a energia intelectual, cultural e moral das sociedades e dos indivíduos decai. E a vida humana, consequentemente, se empobrece gradativamente. E o autor vai então invocar a obra de Aldous Huxley e sua previsão em Admirável Mundo Novo, para explicitar o mundo atual. Hoje em dia, vai dizer ao citar Huxley,
Preferências e realizações sociais de adolescentes são frequentemente os mesmos dos adultos. Os adolescentes tornam-se precocemente adultos e os adultos permanentemente adolescentes. E tudo isso, arremata o autor, é fruto de uma atmosfera mental e moral que se propaga desde nossos tempos. E é claro que Dalrymple não deixa de reconhecer o trabalho dedicado da mídia em enganar e manipular as massas, e, portanto, contribuir para o desfazimento e desintegração dos valores da sociedade como um todo. Outra fonte de degradação da sociedade e dos valores pelos quais pais educaram os filhos durante séculos são os centros acadêmicos e sua doutrinação ideológica. Negros, feministas, gays e demais minorias inventadas são treinadas pelos modernos estudos acadêmicos para odiar, se queixar e se ressentir de tudo que não seja politicamente correto. Isso inclui seus pais, sua família, religião, autoridades de todas as matizes e até as leis ou os livros. Tudo que não passa pelo filtro de sua ideologia é usado como alvo de seu ódio e até de ataques físicos violentos. E outra observação do autor diz respeito ao sentimentalismo. De acordo com Dalrymple, esse aspecto da vida também influencia negativamente a conduta humana. Para Dalrymple, o sentimentalismo é um estado antinatural superficial e de fora para dentro, pelo qual os indivíduos buscam expressar seu estado de ser, seja diante de uma situação, de um objeto qualquer, de uma experiência ou de uma pessoa, no caso dos amores românticos. O sentimentalismo é, portanto, uma conduta estética, uma tentativa psicológica de se encaixar em padrões externos os quais acredita que deve sentir ou manifestar. Nessa ótica, trata-se de um esforço para submeter a mente e o corpo não às emoções que realmente sente, mas àquelas que pensam que deveriam sentir. É como viver diante de um quadro a contemplá-lo e nada sentir. Daí, ao escutar todos que também contemplam o mesmo quadro, dizendo que se sente desse e daquele modo, a pessoa se vê desencaixada daquele ambiente. E para fazer esse movimento para dentro daquele conjunto de coisas que as pessoas afirmam sentir, aquelas emoções, ele então vai querer assumir um estado mental de quem sente também aquelas coisas. Essa aparência exterior que ele irá assumir para se enquadrar naquela tipologia que o grupo diz possuir, é o que o autor chama aqui de sentimentalismo. Esse estado de ser está na base dos comportamentos grupais e vícios de conduta coletivos, como, por exemplo, beber, fumar, ter uma vida sexual desregrada, ou seja, ao impor sobre si a obrigação de sentir aquilo que os outros sentem ou fingem sentir, a pessoa produz sobre si a obrigação de ser, fazer ou falar dos mesmos modos que todos aqueles que se dizem sentir aquilo também fazem. O sentimentalismo é, portanto, uma autoilusão na qual a pessoa se insere. Pode atuar na vida do sujeito em diversas áreas. A questão amorosa, sexual, amizades, hábitos como fumar, beber, adesão a comportamentos rebeldes ou destrutivos, porque na prática o sentimentalismo é uma imitação de um estado de ser antinatural ao próprio indivíduo. É como o indivíduo estar a admirar uma pintura e começar a chorar porque lhe disseram que aquela gravura é emocionante. Neste caso, e neste exemplo, a pessoa se sentirá desencaixada caso reaja de modo diferente do que os outros reagem. Ele precisará sentir o que todos sentem. O problema é que, além de perder sua autenticidade, ele se insere numa bolha de fingimento, onde ele e todos os demais apenas fingem, simulam, até que a alma dele cobra o preço de se lançar sobre esses indivíduos, e lança, aliás, sobre esses indivíduos a consequência de uma vida fingida, que é a depressão. O sentimentalismo é, portanto, o prêmio de consolação para aqueles que não vivem ou sentem nada mais que de real e verdadeiro. São como árvores de raízes apodrecidas, esperando apenas o momento de cair de vez. E em seguida, Dalrymple vai refletir sobre a seguinte questão. Se a prudência, o trabalho honesto, a moderação, a gentileza e o autocontrole fossem adotados por todos, o mundo se tornaria um lugar chato e previsível? Talvez seja por medo disso que alguns escolhem tornar o lugar a que vivem no inferno em vez de céu. Para estes, o inferno lhes fornece uma vida mais emocionante e viva. Ou ao contrário, se tivessem uma vida boa e ajustada, estariam presos ao tédio e à monotonia. E para Dalrymple, perseverar no mal, no entanto, se transforma no vício. E embora a pessoa não possa reclamar do tédio, se queixará todavia do sofrimento constante que vive. Se o mundo se tornasse mais virtuoso, apenas pessoas boas conseguiriam viver nele. Aqueles sem repositório moral, de fato, o achariam chato e monótono. Pois estes precisam da energia negativa do caos para se sentir vivas. São como demônios que se alimentam da força do mal.
E todo o bem, portanto, precisa ser por eles transgredido para que eles se sintam em seu ambiente propício. É por isso, talvez, mas isto é uma reflexão minha e não do autor, que algumas pessoas, quando encontram um marido ou esposa bons, odeia, maltrata e faz de tudo para acabar com o relacionamento. Filhos que têm pais maravilhosos e dedicados, mas demonstram total desrespeito e ingratidão. Reclamam de tudo, tatuam o corpo com imagens góticas ou malignas, cobrem o corpo com piercings apenas para contrariar os pais, porque sabe que isso irá feri-los. Maridos exemplares que recebem como recompensa pares de chifres de sua companheira viciada em Tinder e Badoo. Enfim, seres cruéis e das trevas que, por mais que recebam o bem, sentem tédio e transformam em mal o ambiente onde estão. Porque não podem conviver onde há paz e sentimentos positivos. Preferem o mal porque só se identificam com as coisas negativas. De volta aos termos de Dalrymple, ele vai dizer que tipo de pessoa é mais desprezível do que aquela que se agarra teimosamente à decadência moral. E no capítulo 12 o autor traz um tópico denominado Isso é Arte? No qual ele trata vários aspectos onde a arte, na sua expressão literária, visual, ilustrativa ou fonográfica, provocam deliberadamente uma negativa ruptura na cultura e dissemina trevas em toda a sociedade por meio daquilo que deveria iluminá-la como as belas artes. E assim como Mário Vargas Llosa em A Civilização do Espetáculo, Dalrymple destaca a expressão do ego e a busca pelo divertimento como fontes de toda a corrupção das artes na cultura. E por motivo disso já ter sido tratado com bastante propriedade na obra em questão de Vargas Llosa, eu acho redundante tratá-lo aqui novamente, razão pela qual recomendo a leitura de A Civilização do Espetáculo, de Vargas Llosa. E como reflexão geral, cito as palavras de Dalrymple que ninguém ataca aquilo que não tem importância. E neste caso, se a arte e cultura são tão atacados e deturpados pelo modernismo progressista, é porque elas têm uma influência sobre a sociedade. Então é preciso demovê-la, destruí-la. A arte moderna, vai então dizer Dalrymple, é uma síntese estética de exibição do lixo, da imoralidade e da violência. E ao discorrer sobre sociedade política, ele vai refletir então sobre quais os reais valores daquilo que fazemos no mundo. Qual o significado de nossas ações, pensamentos e palavras. O quanto elas contribuem para melhor ou para pior na vida ao nosso redor. E o autor então convida a uma reflexão mais profunda sobre a própria vida, sobre o sentido e significado de viver. E ele vai discorrer que o que está em jogo quando vemos toda a atrocidade cometida contra os valores, contra a família, contra a cultura e os verdadeiros sentimentos, é o risco de perdermos nossa própria humanidade. Ao invalidar nosso valor como ser humano, vai dizer Dalrymple, subvertemos a própria ordem das coisas e nos transformamos em bárbaros, sem respeito, sem moral, sem dignidade. E recomendo aqui, para aprofundar essa reflexão, a obra A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos. A manutenção da civilização humana, vai continuar a dizer o autor, depende de um tecido complexo e delicado de relações e atividades individuais que se operam, portanto, no nível pessoal, onde cada sujeito toma como responsabilidade sua fazer o seu melhor, propagar o bem e propagar o justo. E é nesse contexto que as altas realizações da cultura tomam foco, porquanto é ela a condição necessária para que toda a humanidade não perca de vista aquilo que é e aquilo que pode proporcionar de bom e de agradável à própria vida. E para que isso aconteça, esse resgate cultural e moral, é necessário, nas palavras de Dalrymple, que o homem esteja disposto a reprimir seus instintos e apetites animais. Sem isso, vai continuar ele a dizer, o homem se torna a pior das feras selvagens. Nosso papel, portanto, é contribuir para que a vida seja mais estável, calma, sólida e confiável. A insatisfação, o mau gosto, o prazer pelo mal, a inclinação aos instintos inferiores só conseguem destruir tudo ao redor. A paixão pelo mal, vai dizer o autor, nunca é construtiva e logo se apossa do sujeito e se torna um vício, se tornando, portanto, autônoma e desconectada de qualquer outro propósito senão o próprio prazer de destruir. E Dalrymple conta de sua experiência no Panamá, em que grupos de jovens em protesto em nome da liberdade e democracia quebravam vitrines e lojas pelas ruas. Pouco depois ninguém mais sabia qual sua motivação e no rosto desses jovens se via um mórbido prazer em destruir e quebrar tudo. Então logo não tinham mais nada o que quebrar.
se entediavam e ficavam ainda mais tensos, até que seus rostos de novo brilhavam quando um novo alvo surgia para que retomassem seu divertimento e hobbies de quebrar, matar e destruir. E esse é o claro exemplo de quando o mal toma o sujeito e se torna autônomo, como uma força negativa que se apossa dele e lhe proporciona prazer em destruir tudo. Nesse particular, vale aqui refletir até onde manifestações como as de 2020, denominadas Black Lives Matter, são de fato atos políticos ou legítimos, e se não são, na realidade, o prazer pelo mal, o vício pelo caos e a vontade de destruir que as pessoas sentem quando se deixam dominar pelo ódio ao bem. Para o autor, parte disso se explica pelo fato de muitos não saberem lidar com o peso de amadurecer e se tornar adulto, e com isso terem de lidar com frustrações, responsabilidades e restrições. Quando esses jovens não amadurecem e não assumem a condição mental de adultos, passam a viver segundo seus caprichos, tentando transformar sua imaturidade em gritos de protestos e seu egoísmo e infantilidade em agressão, destruição e caos. Liberdade, igualdade ou democracia, nestes casos, são meros gatilhos instalados neles para invocar seus instintos bárbaros e auto-imunizá-los de qualquer crítica posterior. E enquanto houver lojas e vitrines para quebrar, sua fúria nunca será saciada. No geral, é uma rejeição quanto a serem humanos, vai dizer Dalrymple. Viver como animais, guiados pela raiva, pelo instinto, pelo prazer, pelo ódio, ou qualquer outro apelo da natureza primitiva. É para eles um fardo menor que se assumir um homem feito, independente e, portanto, capaz de assumir responsabilidades e contribuir com algo bom no mundo. O medo de não dar conta disso pode ser um peso que não suportariam carregar. E assim, deixar o rio correr sozinho, ou seja, sua natureza guiá-los, parece menos arriscado. No fim, a culpa não será do cão por morder a criança, mas de quem soltou a coleira que prendia o cão. E assim encerro a análise da obra Nossa Cultura, ou O que Restou Dela, de Theodore Dalrymple.